Boa noite, gente. Para quem chegou depois, aí acho que a Indiara entrou depois. Deixa eu ver quem mais que eu não vi aqui. Acho que só. É, o estudo que a gente fez, eu não sei se vocês viram ele de novo, foi a respeito daquele a essência da virtude. Eu, a escolha dele, ela veio nós três de sentir o qual traria, né, para a gente estudar. E foi até uma sugestão que eu dei, porque eu dei um bug nesse dia. Então eu acho que foi algo que eu senti da gente de aprofundar mais nele, né? E estudar um pouquinho nele. E nele o Saulo traz muito o quanto é importante a gente reconhecer as virtudes, né? Através do coração. E só que para a gente reconhecer isso, às vezes a gente cria uma ideia, pelo menos foi o que me veio muito, que ele começa a falar nesse satsang a respeito das noites com breu, né? Que seriam as noites, as noites escuras que a gente passa, que são os sofrimentos, né? Que a gente se apega. E para mim, o sofrimento ele ficou assim, foi uma definição que veio para mim, que ele nada mais é do que uma identificação com algum evento que acontece e que a gente experiencia ele de forma mais intensa ou menos intensa, né? E aí é uma qualificação que a gente dá para isso, é que ela é sofrida, né? E deixa eu ver o que mais que a gente trouxe nisso. E o quanto que eu vi o quanto que é importante às vezes o sofrimento em si que a gente passa, né? Para a gente poder talvez reconhecer, para a gente poder ir para dentro e conseguir ver as coisas, as virtudes que a gente tem, né? Só que a gente às vezes se apega muito a esse sofrimento, se agarra nele e o se agarrar nesse sofrimento é, é como se você se agarra a algo porque você tem um apego àquilo, eu não sei como explicar isso. No dia a gente até conversou, né, Paulinha, eu acho que a Paulinha caiu. Quem tá fora de Minas, aqui tá chovendo muito, então até se eu cair é por causa da internet, tá? Ela tá oscilando bem. E a Paulinha voltou. Mas enfim, foi uma coisa que eu acho que assim, a gente precisa, a gente veio aqui para experienciar e faz parte do processo, né? Esse sofrimento, né? O que a gente precisa às vezes balancear esse processo todo entre a mente, a lógica e o coração para que a gente diminua aquele envolvimento emocional. Que esse envolvimento emocional que traz muito a gente coloca uma carga muito grande em cima, né? Desse tipo. Que você não sofra tanto, mas consiga perceber a informação que tem ali por trás, o que aquilo está te trazendo, o que aquilo está querendo te ensinar, né? Então, foi algo que ficou muito claro para mim em relação ao sofrimento e foi algo que eu vivenciei, assim, né, de perceber o quanto que a gente se identifica com esses eventos que acontecem, né? Acho que a Paulinha trouxe até uma coisa que a Viti falou, que são as acontecências, né? São os acontecimentos que eles vêm e a gente às vezes se identifica tanto
com aquilo que a gente se apega àquilo, né? Paulinha, até se quiser complementar, que foi algo que ela trouxe a respeito das acontecências, fica à Ah, vontade. tá. É porque eu tô caindo toda hora, eu nem escutei o que você falou. Eu cheguei na parte das acontecências que você trouxe, que a Viti falou com a É, gente naquele comentou, né? satsang. Isso. De. É, que ela comentou essa questão de ficar com aquele, com o que vê, com aquele que vê e não aquilo que é visto, né? Porque eu achei interessante esse termo, acontecência, né? Porque vai acontecer, não, vai acontecer de tudo e ao mesmo tempo a gente não tem que se apegar a essas definições. Não existe, não há o bom ou o agradável, o ruim, ou a dor, ou há tudo isso, e isso é uma acontecência, é uma coisa que está acontecendo e que a gente não tem que se identificar, né? A gente não tem que se sustentar nisso, né? A gente tem que olhar e ficar com aquilo que é. E tá perfeito, né? Assim, Isso faz parte também do processo, né, Paulinha? Da questão de trazer, e às vezes a gente passa por uma situação que a gente sofre tanto, e o sofrimento, ele te atrapalha de ver a mensagem que está sendo passada ali, o que, é que você tem que aprender com aquilo, e que nada mais é que é um conhecimento sobre si mesmo, né? E através dessa quando você consegue perceber a informação que está contida por trás aquele acontecimento todo, né? E, então a gente consegue se apegar menos e colocar menos carga emocional quando você consegue perceber. Tanto que a gente até citou que é como se fosse um jogo, né? E no jogo tem fases mais fáceis, fases mais difíceis, fases mais divertidas. É como se fosse é um jogo, né? Literalmente a é, gente vive um jogo. é, você, aquele texto, né? Naquele texto, é, de como que você está com o coração te leva a diminuir esse envolvimento emocional que você acabou de citar aí, e para que você perceba a mensagem, para que você perceba a informação, para que você sinta o presente mesmo, sinta o agora, né? Sim, sim. Sem o sofrimento em si, né? Que é o que a gente passa. E querendo ou não, eu acho que muito isso tudo que a gente passa, no final das contas, foi uma coisa que eu consegui perceber que no final das contas esse jogo em si, você se identifica com as fases dele e se apega, mas às vezes você não consegue perceber onde que ele está te levando, né? Porque o que a gente acha que é bom ou ruim, independente, né? Porque não existe nem bom nem ruim, todos eles te levam ao quê? A se conhecer, né? A se observar. Só que se a gente se apega demais a isso, se coloca como vítima ou como agressor, que foi algo que eu trouxe, que foi uma experiência minha mesmo, assim, de primeiro eu não vou falar agressor, mas eu fui a pessoa que agiu falando de uma forma mais agressiva, mas eu também vi a situação de um outro lado, quando a pessoa se coloca como vítima. E aquilo ficou muito claro para mim. Eu observando a situação como um todo, sem me envolver emocionalmente, eu consegui perceber o tanto que a pessoa se apega ao sofrimento, o quanto que ela se vitimiza
Para quê? Porque ela quer atenção, ela quer que alguém reconheça que ela não, como diz, reconheça ela de alguma forma, que afirme que ela não é aquilo, que ela não quer aceitar, sabe? É como se precisasse se, se, se apegasse a isso. E geralmente, às vezes, a pessoa se apega a uma coisa que não existe para não ter que olhar para aquilo que a gente tem que olhar, né? Que é onde vem as oportunidades, e eu vi isso muito claro, as oportunidades de trabalhar em si, olhar aquilo que você falar assim, que você tem que abrir mão e largar, desapegar mesmo, né? E a dificuldade de quando a gente não tem consciência da situação que se apresenta, né? Que foi uma situação que aconteceu, a pessoa ainda eu perguntei, eu falei assim, se isso não é verdade, por que você está sofrendo tanto com isso? Mas a necessidade de ter atenção, de ser amado, de ser reconhecido, né? Isso fez com que a pessoa se apegasse à situação ali. Então ali eu fiquei observando e eu me vi na situação. Quantas vezes eu também já não tinha me colocado como vítima, né? Para ser aceita, para ser reconhecida, para ser amada e esperar que isso venha de fora, que é uma busca que a gente vai tendo fora, né? E, e aí, nesse satsang, ele traz uma coisa muito importante, que é a questão das noites com breu, né? Ele fala que é muito fácil, às vezes as pessoas olham, a pessoa está sentada, ela está em paz, mas esquece também que ela também passou por esses momentos, né? Então cria essa ilusão, uma caixinha como se, entre aspas, a iluminação em si, as coisas fossem deixar de acontecer, né? Elas não vão deixar de acontecer. O que muda é a forma com que você olha, com que você lida com aquilo. Deixa eu ver o que mais. Paulinha, me ajuda aí. O que mais que a gente viu? Eu tô com tanto papel aqui. Eu acho que a Paulinha quer de novo. Mas eu acho que veio muito. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui. É uma coisa que ele fala, que a essência da virtude, ela nos guia a enxergar o melhor de nós mesmos, dentro de nós, né? Do que é a essência. Não é o que eu busco, não é o que eu almejo, não é o que eu quero chegar, não é de onde eu vim, não é a minha missão, mas é o que eu sou. Então, ele fala isso, e a partir desse eu sou, que a gente se manifesta, né? É quando você não é quando você busca ser algo, né? Quando você não escolhe, né? Porque quando a gente está em missão aqui, é, é como se... Como é que eu vou explicar? Estar em missão é uma não escolha. Você vem, você, como diz, você se dispôs a estar aqui. Já é uma não escolha, né? Então, é ser instrumento e deixar fluir através da gente. E, e ele fala muito que ainda se confunde, né? Muito sobre quem fala e a energia que anima o corpo que fala, né? Porque é onde que a gente confunde. Ele até fala, acho que dá para assemelhar muito esse aquele exemplo da luz da lua, né? Que às vezes a gente confunde, acha que a luz que a lua tá ali, né? A luz é dela. Na verdade, é uma luz do sol refletida nela, né? E aí você acha que a gente confunde esse tipo de coisa, né? E deixa eu ver, André e Paulinha, que estavam no estudo, Débora. Gente, pode falar, eu não vou ficar falando sozinha, não. Eu tô caindo toda hora, eu nem sei. Ué, aqui tá chovendo tanto que a conexão tá ruim. Eu tô custando para escutar. Tá, e Mas pode falar agora que não caiu.
Então, a última vez que eu te escutei, você estava falando sobre é, esse exemplo que você deu, né? Que você teve a visão é, de você como vítima e como agressora, enfim. Mas, na realidade, eu acho que o mais bonito do seu exemplo foi quando você contou que você sentou na mesa e ficou observando aquilo tudo. Ou seja, naquele momento, você se distanciou e conseguiu olhar para a situação sem se identificar com nada, né? E, e talvez até iniciou um processo de autoconhecimento e de ciência de todo aquele processo que estava acontecendo. Cai de novo? Não, tá dando para te ouvir. Eu acho que agora caiu. Mas enfim, para completar o que ela falou, que realmente para mim assim, quando sempre que envolveu coisas, situações com família, era muito difícil para mim. Eu sentia que era difícil separar esse tipo de coisa. E pela primeira vez aconteceu algo com alguém da minha família, assim, vou falar 1 ano atrás, eu olharia aquilo como uma situação, realmente foi uma situação pesada, muito desagradável para quem passou, mas eu vi ali uma oportunidade de conseguir observar, e não foi algo que eu forcei para acontecer, ela simplesmente aconteceu, e aí envolve muito a questão de agir pelo coração, que eu acho que vai muito, que fala nesse satsang, ele traz muito essa questão da coragem, que é o agir pelo coração. E nesse dia em específico, eu tinha a opção de ou eu escolhia ir estar em um local que eu estaria trazendo uma cura para mim, ou eu seguia o que eu senti no coração e acolhia quem naquele momento estava precisando ser Não tem acolhido. problema falar dela, mas tá mais dela do que o estudo. Não entendi? Oi, Vivi, tudo bom? Tudo bem. O microfone, ele tá aqui comigo e tá com a Angélica, a gente está acompanhando aqui. A questão é que precisa se tá, tá, tá me ouvindo direito? Só para eu Tô saber se sim. Tô sim. não, tá ok. Isso. Então é só realmente para gente voltar para o estudo, para que a gente tenha o foco na apresentação do entendimento de todos vocês com relação ao estudo. A questão de toda essa observação, ela é muito importante, mas a gente só precisa tomar cuidado para que a gente não passe o nosso entendimento pessoal do discernimento que eu tenho através dos filtros da mente, dos filtros do ego, e colocar isso em verdade. Entende o que eu estou dizendo? Eu sei que é um Entendi. depoimento pessoal e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que dar uma voltada realmente para a apresentação do estudo em si. Os exemplos todos eles são muito importantes e podem continuar a ser colocados, a serem ilustrados, isso é maravilhoso, mas é só ter cuidado para a gente ter um balanceamento em si e fixar na escritura e no entendimento da escritura e passar esse entendimento à Sandra. Ok. Mas manda brasa, pode concluir. É só porque eu falei aqui e daí eu fiquei na dúvida se estava funcionando ou não, porque meu microfone estava desligado. E aí ele ligou, e aí desligou, e eu tô com um e a Angélica tá com outra aqui ao mesmo tempo. Não, tá funcionando. Então tá, um beijo. Bom, voltando ao estudo, porque assim, na verdade a gente fez o estudo e os três apresentariam, né? E quem estava presente
Então, o entendimento que eu trouxe, assim, foi desse satsang em si, foi muito de ver, né, que é o que ele fala, que o buscador ele busca ser reconhecido, que ele quer ser amado. E deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui. Como eu estou no telefone, fica mais difícil de olhar. Peraí. Acho que é a Joelma que mandou. Débora, pode ficar à vontade de falar. Não só a Débora, mas todo mundo, tá? Até porque a apresentação do estudo foi algo que eu até conversei com o André, eu acho que até aquele dia a gente falou, para que ele se torne mais um bate-papo em si, para que a gente tenha entendimento junto também, né? Então, se quiser, pode trazer, Débora, vai ajudar bastante, porque eu não me preparei para apresentar sozinho. Oi, Vivi, só um outro adendo e eu vou passar a acompanhar todos os outros apresentações. É o seguinte, o estudo do satsang já foi feito. Hoje é a apresentação, não é isso? Ou hoje é o estudo? Desculpa. Não, hoje é apresentação, mas é isso que eu tô Ah, falando. Eu não ok, me preparei para ok. apresentar sozinho, entendeu Não, agora? mas não tem problema nenhum com relação a isso. Está perfeita toda a sua atuação e está tudo certo, tá? Não precisa se preocupar com isso, não. É somente para que a gente deixe claro que o estudo do satsang já foi feito. Hoje é a apresentação do estudo. Uhum. Então é somente assim, as dúvidas, as coisas, isso tudo já deveria ter sido feito e passado no estudo do satsang. Hoje é a apresentação do que foi discutido. Ok. Ô, Débora, a hora que você sentir vontade, pode abrir o microfone e falar. Não precisa esperar eu abrir a fala, não. Tá? Deixa eu ler o que a Joelma tá mandando aqui. Reconhecer-se ansioso é entender este sentimento e encontrar silêncio, a inteireza da experiência e manter-se consciente. Pode falar um pouquinho, Joelma, sobre isso? Aqui na minha casa tá muito barulhento por causa da chuva. E eu tô num lugar ruim, por isso que eu tava digitando. Enquanto você tava falando, Sim. eu tava com um caderno aqui na frente e eu fui anotando essas coisas. Na verdade, eu comecei lá em cima. O quanto possível é entregar-se a caminhar, dissolvendo os fazeres em que a gente se perde, né? Inconsciente de sentir-se plenamente presente. Eu percebi os eventos como planejares, como apego a experiências vividas. Reconhecendo-se ansioso, entendendo esse sentimento, encontrar silêncio e a inteireza da experiência, mantendo-se consciente. Pensando consciência como sentir, como viver a integridade da experiência. E me veio logo uma frase sua, a fé. A fé como ato de acreditar, como ato de dar crédito, né, nos fazeres, nas acontecências, né, e essa fé como o que ilumina a experiência de viver. E o manifesto, a manifestação em si, sendo como um aprender a desaprender e a reaprender o fluxo de ser. Entender-se ser como parte natural de algo muito maior, que deveria ser simples observar, mas o grande exercício, que é o exercício de amar, é manter-se em observância, em entrega, manter-se no ato de vigília e de oração. Eu não participei do estudo do satsang, mas enquanto você estava falando da experiência, foram as palavras que foram surgindo para mim desse satsang vivido. Tá bem?
Muito obrigada por isso. Quer falar? Pode falar, Débora. Eu vou falar, então, é a primeira vez que eu participo do estudo de satsang. Eu fiquei na dúvida assim, se eu tinha entendido bem a proposta. Eu fiz umas anotações das coisas que a gente foi conversando e eu fui concluindo. Eu concluí algumas coisas sobre a ilusão da cura, sobre como muitas vezes a gente acha que se curou de alguma coisa e fica ali super pleno, achando que está muito bem resolvido, mas na verdade a gente polarizou para o outro lado, né, digamos, da doença ali, do problema. E como que é fácil a gente desapegar de um personagem e apegar em outro personagem, que na verdade não muda nada, né? Então, que na verdade é preciso a gente conseguir deixar de ser, né, com um ser com S minúsculo, que é o personagem, para conseguir ser com S maiúsculo, que é uma coisa sem personagem, né? A essência mesmo pura manifestando. A gente fala um pouquinho também sobre sofrimento, como a gente precisa soltar aquilo que está fazendo a gente sofrer para que isso possa ser transmutado, né? Reconhecer aquilo e soltar para que aquilo mude. Deixa eu ver. A gente falou sobre sombra também, falamos muito sobre sombra, né? A partir da visão do satsang. Enquanto há só a luz, não é possível ver a luz. Para reconhecer a luz é necessário a sombra, o escuro. Aí a gente falou sobre como o escuro é um produto como a sombra é um produto da luz, né? A sombra sempre vai existir, então a gente não tem que ficar brigando com ela. E ela desaparecerá no momento que aceitarmos a existência dela. Aí a gente discutir um pouco sobre o que é o iluminar, né? O que é se iluminar, se tornar um ser desperto, né? Que a gente fica meio que em busca de se tornar desperto. Aí a gente começou a reconhecer que, na verdade, o despertar não é um evento astronômico, é uma coisa muito sutil e que, a partir dessa coisa muito sutil, é que toda a história começa mesmo. Não é que iluminou, acabou, né? Começa, é um longo caminho. E a gente conversou um pouquinho sobre o que é errado, né? Sobre o erro. E como que o erro é uma ilusão. Porque quando a gente fala que uma coisa está errada, a gente está julgando. Porque, na verdade, tudo está certo como está. Então, é bobagem a gente perder tempo ficando julgando que uma coisa é errada, ao invés de só aceitar e seguir o barco. Aí a gente falou sobre o contraste de bom e ruim, sobre aceitar que tudo é a pura expressão do ser. Nós só precisamos observar essa expressão e não julgar se é bom ou ruim. Sempre com consciência. Consciente que isso faz parte dessa expansão constante que é o universo. Tá tudo bem. Tá. A gente a falou gente também... uma coisa bacana também. Fala, Do Paula, medo, né? ajuda. Do medo, até uma anotação minha sua, da sua fala. É a desconexão com o amor e com a confiança, né? Um esquecimento do que se é. E com relação a essa questão do bom e do ruim, a gente falou um pouco também a questão da aceitação de passar pelas situações na frequência que a gente, em determinada frequência. Não sei se você lembra.
Lembro demais que a gente estava falando, se não existe o bom e ruim, por que tem coisas que são desagradáveis de ser passada? Por que tudo não é lindo e florido e cheiroso, né? Aí a gente observou que, na verdade, são só frequências diferentes e que a gente pode se conectar com a frequência que a gente quiser. Não é porque todas as frequências existem que a gente precisa se conectar com todas, né? A gente pode escolher essas mais bonitas e cheirosas. E faz parte do experienciar aqui é acessar essas frequências diferentes, né? Assim, eu acho que é o não Porque também faz escolher, tá? parte da gente, né? Sim, mas eu acho que aí entra muito questão também da não escolha, porque não é o escolher se experienciar, é se abrir para aquilo que tem que vir, né? E para que se reconheça aquilo que você já é. Sim. Aí o que acontece? Tudo que vem pra gente, nada é considerado ruim, porque o ruim não existe. Porém, se eu sei que eu estou vibrando numa energia mais baixa, eu sei que eu vou manifestar coisas que ressoam com uma energia mais baixa. Então, eu posso ter a consciência de manter a minha energia mais elevada para que a minha presença manifeste coisas, digamos, mais elevadas. Né? Não que é bom, mas simplesmente uma outra frequência, né, que eu queira experienciar. Eu até entendi um pouco que o iluminar assim tem a ver com isso, com a gente tomar essa responsabilidade para a gente do que a gente está manifestando, né? No próprio satsang, ele fala em relação à iluminação, né? Ele Uhum. fala que a iluminação não a nossa jornada não é a iluminação, né? Que a iluminação, ele coloca que a iluminação a gente coloca ela como uma competição, como se fosse Uhum. um destino final, mas na realidade não é um destino final, né? Ela é apenas o início de tudo, é onde que eu acho que você se torna consciente de tudo que é, de tudo que você é e que é tudo a mesma coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tanto que ele traz da questão que enquanto o foco for só você, ainda é egoísmo, né? Sim. Porque se a gente tenta resolver essas nossas questões com um propósito maior, que não é o eu em si, que é o eu egóico, né? Mas da Uhum. consciência do nós, a autorrealização ela já é mérito, né? E E aí fala que foram coisas que eu notei que assim que me chamaram muita atenção, foram coisas que a gente falou lá, né? E que se é algo real que a gente busca, né? O destrave ele vem quando ele tiver que vir, Uhum. né? Se a gente realmente há a intenção, né? Ele vai acontecer, né? Ele até cita uma parte que ele fala da que o que que falta para o ser humano entender, né? O que que falta para ele, né? Onde que ele pergunta aquela parte que ele fala quem roubou sua coragem. E aí ele traz muito essa questão da ciência da paz, né? Porque quando você está em paz, você age pelo coração, né? E é a paciência de esperar do momento desse destrave vir, né? Não é no momento que a gente quer que ele venha, que enquanto a gente ficar correndo atrás, é igual correr atrás do próprio rabo, né? E você não está em estado de observação para vir aquele entendimento que precisa de vir. Tal. E, e aí ele fala da coragem em si, que a coragem, eu com esse satsang eu consegui entender que a coragem é o agir com o coração, né? E esse agir com o coração, ele não é condicionado, né, ao bom e ruim, que é o que a mente da gente quer, gosta de separar em caixinhas, né? Mas aquilo que tem que ser no momento, né? Aquilo que você sente que tem que vir pelo coração. Porque muitas vezes a gente sente e não acredita em si, né? E ele pergunta várias vezes, né? E não foi só nesse satsang, várias vezes ele perguntando quem que roubou a nossa coragem,
fomos nós que deixamos de acreditar naquilo que a gente já é. Então, muitas vezes a resposta sempre está dentro e a gente fica igual bobo procurando fora, né? Foi o que a gente falou aqui, enquanto a gente estiver olhando o tempo inteiro, procurando a resposta fora, não confiando no que o coração está trazendo, que é onde que eu acho que flui tudo, que te confirma tudo. Enquanto a gente não confiar, a gente vai ficar correndo atrás do próprio rabo. Sim, que foi até quando a gente falou sobre estar no medo é deixar de confiar, né? Sim. Porque enquanto a gente confia que está tudo certo, a gente não tem medo de nada, a gente tem coragem, a gente age pelo coração. Exatamente. Né? Ele... aí tem uma parte que ele fala, que foi a outra coisa que eu levei isso para lá, que a gente viu, que a gente falou, a questão do estar a serviço, né? Que é o servir. E quando você é um instrumento, né? Se você for um instrumento musical, ele não escolhe a música que ele toca, né? Ele simplesmente se deixa ser tocado. Ele é tocado. Mas alguém vai tocar ele. Quem é esse alguém, né? Aí é onde que você deixa que flua, né? Que o divino flua através de você. E deixa eu ver o que mais que a gente viu. E aí que abundância nada mais é do que se conectar com esse fluxo. Simplesmente aceitar tudo que vem. Aí a gente está em abundância, a gente não tem medo, a gente confia que está tudo certo. Né? Sim. Parece que tem em todos esses pontos, né? Parece que é um satsang geral de convite para ir para dentro mesmo, para o autoconhecimento, para o auto-amor, para a autocura. Ela permeia todos esses assuntos aí, todas essas partes do satsang. Parece que sempre há esse convite, tá? Há sempre essa resposta, né? Esse feedback, que está tudo dentro da gente mesmo, né? Sim, até envolve aquela questão quando a gente falou do jogo, né? E enquanto a gente ficar focado no fora, a gente vai ficar buscando, né? Que nada mais é que buscar o que a gente está buscando ali o tempo inteiro, né? Rodando, e no final das contas, tudo que você está procurando fora, você vai encontrar quando você vai para dentro, né? Já está ali o tempo inteiro e você está procurando. Né? Deixa eu pegar aqui a frase também da nossa querida. Não sei quem de nós falou. Tudo projetado fora tem a ver com o seu estado interior. Total. Né? Foi isso mesmo. Esse, né, Débora? É que eu acredito muito nisso mesmo. É muito real. E a questão do jogo, assim, que, né, o viver, o experienciar é o próprio jogo, mas que ele seja o jogo consciente, né? Que a gente esteja experienciando, né? Ele fala, pode até chorar, pode sofrer, pode sentir, pode experienciar, mas é uma brincadeira, né? Naquele momento, dentro da sua consciência, da sua coragem, né? Você tem como perceber, né? Que aquilo é um jogo, que a vida é um jogo. Igual quando a gente vê um filme, a gente emociona, chora, sofre, dependendo da história, mas acabou, passa, né? Não fica arrastando o sofrimento. A vida pode ser a mesma coisa, experienciar aquela emoção, mas sair dela logo em seguida, né? Experiencia, sente que é uma ilusão. Sente o que tem que seguir, sentir e deixa aí. Né? Você lembra que é só uma ilusão, né? Só um teatrinho que a gente está vivendo. Experienciar sem o apego, né?
Uhum. E aquele outro exemplo também de satsangs mais antigos, que isso foi levantado, né? Se, que a gente, naquela turbulência toda, de repente, se a gente imaginar que, na verdade, é o contrário, que a gente está sonhando e a gente tem que acordar, É, Ah, né? E não que a é gente bom. está tendo um sonho e vai acordar. Não que a gente sonha, né? Na verdade, assim, vocês entenderam, né? Que era não o contrário, a gente entra naquele sonho louco lá e de e repente acha que tá acorda, acha que acordando. cai na realidade, mas na verdade pode ser o contrário, né? A gente está aqui E nessa. na verdade aqui que é o sonho, né? É. É. E aí aquela que o André tá mandando. Deixa eu dar uma olhada. É. O barato é acordar dentro do sonho, né? Aí fica legal. É, mas assim, eu achei muito, muito interessante quando ele volta, né? Porque ele, dentro desse satsang, ele traz muito a questão da dor que a gente sente, né? Só que a gente, como ser humano, a gente esquece que crescer dói, né? E a gente está aqui para isso, né? É para experienciar, para crescer e aprender, né? Sim. Com esses acontecimentos. Tanto que ele fala que ele põe a música, né? Que ela fala que tudo é dor. E toda dor é do desejo de não sentir dor, Uhum. né? E o desejo de não sentir dor já te faz sofrer com aquilo, né? Simplesmente é tão simples, né? É simplesmente só não sentir dor, né? E aí você deseja não sentir, mas aí você se entra, como diz, na pegadinha da mente, que é se Sair identifica de novo e entra na dor sair de da novo. identificação, sair do apego, sair da escolha mesmo, né? Sim, Da sim. dualidade. Sim, e aí ele traz igual a questão do que o sol nasce para todos, só não vê quem não quer, né? Então assim, todo mundo tá onde tem que estar. Tudo que acontece é porque tem que acontecer naquele momento, né? Então, independente da sua situação ou não, do que você está experienciando ou não, fica muito claro isso, né? Que a gente só não acredita na gente porque a gente mesmo não quer. Foi algo que ele traz com essa. Ele traz com esse estudo, com esse satsang, falando a respeito disso, de acreditar em si mesmo. E aí a dor, eu acho que a dor em si, as noites com breu, ele fala, eu acho que é um momento que te traz de recolhimento em si mesmo, né? Eu acho que foi o que a gente falou muito do reconhecimento de si, de se olhar e identificar que, né, que você não é aquilo que você está passando no momento, né? Aquilo ali é simplesmente um fenômeno que acontece e ele vai passar. E que inclusive faz parte da mecânica de todo o universo, porque é até uma lei do funcionamento do universo, o ritmo, né? Tudo contrai e expande para poder manifestar. Então, para a gente poder expandir, antes a gente sempre vai contrair, aceitar o processo natural disso da vida, né? E ele tem uma parte que eu até não marquei ela aqui não. Foi algo que eu ouvi hoje. Eu não sei se a gente chegou a falar nela no estudo, mas falando a respeito da importância da essência da virtude, da gente despertar isso novamente na gente, né? E isso é uma coisa que é responsabilidade nossa, né? E esse ciclo Uma escolha nossa. isso, ele é uma escolha do próprio ser humano de fazer aquilo ou não, né? E deixa eu ver se eu acho, porque fica muito claro isso. Ele
E essa questão de que tudo tem o seu fluxo, né? É, e que você viva cada passo. Ele dá o exemplo do florescer, né? Que você tem o tempo de plantar, de semear, né? Todo o processo, mas que todo o processo vivido, a cada processo, a cada tempo, né? Mas ao mesmo tempo nunca com foco no florescer, né? Um foco, porque o florescer ele vai ser uma consequência de todo esse fluir, né? De todos esses passos, em essência, né? Com o coração. É isso, assim, eu achei, pelo menos particularmente, essa questão de não estar no foco do florescer, né? Que, assim, o fruto, a flor, ela virá em consequência de todo essa autopercepção, esse autofluir esse autofluir, não, esse autoamor e o fluir na vida, né, naturalmente. Sim, sim. E até é outra coisa que o Saulo fala, que o mais importante disso tudo, para que a gente reconheça isso, a gente precisa estar aqui, né? Porque a gente busca muito isso no alto, que foi algo que eu até trouxe, eu acho que foi com o André que eu falei, que a gente a gente procura muito no alto e esquece que é aqui que a gente tem que fazer acontecer. É aqui primeiro, para depois, como diz, daqui ir para lá, né? Então, trazer aquilo que tem lá, mas trazer para cá, né? Fazer com que a presença seja aqui e não lá. Porque a gente foca muito no querer se conectar com o divino, com Deus e lá em cima, né? Mas esquece que a gente está aqui, que a gente está encarnado é para isso, né? Se a gente, como diz, se não tivesse, não precisasse estar aqui, a gente não estaria encarnado, né? Isso. É o momento do sol nasce para todos, né? Assim, a gente procura o sol lá em cima, né? E ele está aqui, e ele está aí disponível, né? E agora Vivi ou fui eu que caí? Tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá. É porque tá travando, a internet começou a oscilar bastante aqui. E é isso, eu acho que trouxe muito essa questão da importância do sofrimento, que foi o que a gente abordou, a importância do quanto que é, não do sofrimento, mas desses momentos que a gente define como sofrimento, dessas experiências, porque se fosse tudo belo, tudo perfeito, o jogo acaba, né? Não tem graça. Digamos assim, não teria graça, né? E as noites com breu que ele traz é algo que é muito importante para esse processo, para que a gente desperte para si, para que a gente comece a reconhecer o que a gente já é, todas as virtudes que já fazem parte da gente, né? E que a gente deixa de lado, que a gente não acredita que tenha, né? Porque a gente se identifica tanto com isso aqui, com o externo, que a gente busca essas virtudes no externo, né? E não acredita que se tenha. Então, eu acho que a mensagem ali passada é justamente para isso. É reconhecer esse
reconhecer as virtudes e através dela você fluir naquilo que você já é. É. E trazer as noites com sol, né? Porque, na verdade, a música é noites com sol. Que é o trazer, iluminar aquilo que é onde entra a parte da gente não se colocar uma carga emocional e conseguir iluminar aquela escuridão, né? E dói, porque quando você está num quarto escuro e a luz acende, o olho dói mesmo, né? Então, onde que a gente esquece que crescer dói, né? E muitas vezes a gente não quer enfrentar isso, anula isso, né? Adia, fica adiando, 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 mas é algo que o jogo é esse, né? No final das contas, o jogo é esse. É tudo uma brincadeira. É. E E seguir no orar e vigiar também, né? sempre. E entender que quanto mais consciente, mais responsabilidade a gente tem. E querendo ou não, o jogo vai ficar mais difícil, né? Mais difícil porque você está consciente dele. Então o desafio é maior, porque você tem que estar atento o tempo inteiro, né? Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa, Paulinho, que você anotou aqui? Não, não. Eu também não. Você tem mais alguma coisa, Débora? Não, eu só queria dizer que eu acho que, na verdade, fica mais fácil. Eu tô achando mais fácil agora, que eu tô entendendo como que é tudo uma bobagem, como que Não, o sim. nosso sofrimento é bobo, sabe? Eu falei difícil no sentido de responsabilidade, que é a responsabilidade aumenta, né? Você começa a olhar porque realmente a intenção que você olha é que você fala assim, chega a ser cômico, né? É cômico. É cômico. É bobo, inclusive, a gente ter o exemplo, né, do elefante em cima do banquinho e tal. Isso, isso. Que é só ele esticar a perna dele e encostar no chão, mas ele tem medo de cair. Isso, É exatamente. ridículo, mas É a gente ridículo, está naquele exatamente. sofrimento. Eu acho que é isso. Eu É não. isso, é isso. O entendimento, eu acho que foi o que passou para a gente, é a não identificação, né, o não apego com as experiências que a gente separa como boa e como ruim, né, porque tudo passa, e é um reconhecimento daquilo que já se é, né. É isso, eu acho que não tem muito mais o que falar. Então eu acho que, E a se quiser, chave do o reconhecimento e o amor, principalmente o alto amor, né? Para que sim. isso seja o guia, seja. Sim, a gente fluir através dele, né? Através do coração. Não a ilusão do amor, né? Mas como diz, o alto amor e expandir ele, né? Que é onde vem a compaixão, que ele fala muito nesse satsang, ele fala da compaixão. E, e ele fala, claro, o caminho para isso, né? Que a gente faz. Mas, enfim, eu acho que é isso. André, tem alguma coisa para falar? Eu nem sei se o André tá aí, mas tá, ele ainda tá aí. Ele deve ter caído, igual eu. Nossa, estou até machucada de tanto que eu caí. Então tá bom, gente. Daí ele falou que não tem nada para dizer, não. Mas então tá. Eu acho que é isso. Então podemos encerrar por aqui? Ah, O então deixa eu professor me só falar corrige, primeiro. não. Pode falar, Paulinho. Ai, ai, vou falar a primeira e a última frase, então. Pode? Tá, pode. Que sejamos todos livres da prisão da autoignorância, que todos nós nos permitamos ser a pura e plena manifestação da vida presente aqui e agora, e
despertar o que sempre esteve aí, para que se floresça a virtude no seu coração. Nossa, No que trem nosso coração. maravilhoso. Isso aí. É isso aí. Então tá. Ai, ai. Então tá. Obrigada a todo Gratidão. mundo. Gratidão a todo mundo. Até a Tchau. próxima.